Hoje a gente vai fazer a revisão de conteúdo, tá? O conteúdo que a gente trabalhar aqui é o que vai ser cobrado na atividade. Como isso é uma atividade que exige bastante cálculo, né? A gente está trabalhando com contas significativamente grandes. Então a gente vai ter um prazo maior para a atividade de amanhã, tá? A atividade de amanhã ela é composta de 5 questões, tá? Sendo que vocês terão a aula de amanhã, das 6h30 de amanhã, até as 10 horas da noite de sexta-feira para responder, tá? Como são 5 questões e elas envolvem um pouco mais de cálculo, as contas são um pouco maiores, são um pouco mais grandes, mais complexas, então é bom que vocês façam com calma e 45 minutos não será o suficiente para vocês fazer a atividade, tá? Então façam o que der na aula de amanhã, o que não der terminam na aula de sexta-feira, tá ok? O que a gente vai cobrar na avaliação, o que vai ser cobrado na avaliação é o que a gente está revisando agora, tá? O conteúdo que a gente vem vendo, que é a posição relativa entre uma reta e uma circunferência, tá? A gente pode ter três tipos. Ela pode ser exterior, tá? Ela pode ser exterior, ela pode ser tangente, tá? Onde apenas um ponto dela toca a circunferência, ou ela pode ser secante, tá? Onde a gente tem dois pontos cruzando essa circunferência, tá? Então ela pode ser exterior, ela pode ser secante, tangente, né? Ela pode ser tangente, onde tem apenas um ponto, ou ela pode ser secante, onde ela tem dois pontos em comum, ok? Então, dito isso, vamos à parte de cálculo. Então, dado uma reta de equação x mais y menos 7 igual a zero, então essa é a nossa reta, x mais y menos 7 igual a zero, e uma circunferência de equação x ao quadrado mais y menos 8 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Determine a posição relativa entre elas e encontre os pontos em comum caso haja, tá? Então, o caso de haver pontos em comum é onde ela vai ser tangente ou secante, tá? Se ela for tangente ou secante, vai haver pontos em comum. Se ela for exterior, não precisa calcular os pontos em comum porque não há pontos em comum, tá? Então vamos lá, qual que é o primeiro processo que a gente faz? A gente isola uma variável na equação da nossa reta, né? Que é a equação mais simples, tá? Então a gente vai isolar o valor de x ou de y, tá? Vamos começar pelo valor de y, depois a gente faz um valor de x, tá? Então o y, o que não é y joga para o outro lado, tá? Então a gente vai obter o valor de x, positivo fica negativo, o 7 é negativo, fica positivo, tá? Então a gente encontrou o nosso valor de y sendo menos x mais 7, ok? Então esse seria o nosso valor de x. Agora a gente vai para a nossa equação da circunferência. O problema está dando para nós a nossa equação reduzida, tá? A gente está trabalhando com equação reduzida. É possível pegar esse valor de y e substituir aqui dentro desse parênteses aqui, tá? Só que a gente vai ter uma potência com 3 elementos. Então, desses 3 elementos em uma potência, vai sair 6 elementos depois aqui. Então, a chance da gente cometer algum erro no cálculo é mais fácil trabalhando com 3 elementos na potência ao quadrado aqui. Então, a gente vai transformar essa conta aqui, tá? Que está na reduzida, a gente vai abrir para a equação geral, tá? Como que a gente faz isso? Resolvendo as potenciações, tá? Então, vamos pegar um rascunho aqui. Então, eu tenho x ao quadrado mais y menos 8 igual a 5 ao quadrado, tá? Então x ao quadrado continua x ao quadrado, mais o primeiro aqui, polinômios de grau 2, né? Então a gente tem dois elementos, é o primeiro ao quadrado, então y ao quadrado, 2 vezes o segundo vezes o primeiro, então é menos 16y, e o segundo ao quadrado que é mais 64, 8 vezes 8, 64, igual a 5 ao quadrado ficaria 25, né? Daria 25 positivo, vou jogar para o outro lado negativo, tá? Igual a zero. Então essa vai ser a equação da nossa circunferência, tá? Lembrando que aqui a gente já pode mesclar ele, tá? Então a gente vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado menos 16y mais... Deixa eu pegar a calculadora para garantir os cálculos, mas eu acredito que seja 29. Menos 25, 39. Então, mais 39.
igual a zero, tá? Então eu só fiz essa continha aqui. Eu tinha 64 e devia 25. 64 devia 25, sobrou 39, tá? Então é com essa equação que eu vou trabalhar, tá? Lembrando, é possível você substituir esse y aqui e trocar por menos x mais 7. Só que você vai ter 3 elementos dentro desse parênteses. Então a chance de você cometer algum erro nos cálculos é maior nesse modelo, tá? Então a gente abre ela para ficar mais simples da gente resolver, tá? Então vamos trabalhar com a nossa equação da circunferência sendo x ao quadrado mais y ao quadrado menos 16y mais 39, tá? Então agora a gente substitui o valor de y, tá? Agora fica mais tranquilo porque a gente trabalha com 2 elementos no parênteses, tá? Então substituindo y por menos x mais 7, eu vou ter x ao quadrado mais, aqui tá tudo, o y tá ao quadrado, então tudo isso aqui vai estar ao quadrado, então vai ser menos x mais 7 ao quadrado, menos 16, o 16 está multiplicando o y, o valor de y é menos x mais 7, então vou substituir, menos x mais 7 mais 39, isso tudo vai ser igual a zero. Agora eu vou resolver. Eu tenho essa potência e tenho essa distributiva aqui, tá? Então eu vou fazer a potência primeiro. X ao quadrado menos x ao quadrado vai ficar menos x vezes menos x, fica mais x ao quadrado. 2 vezes o segundo vezes o primeiro, então 2 vezes 7 é 14. 14 vezes menos x é menos 14x. E 7 vezes 7 é 49, mais 49. Então, o que eu fiz aqui? Primeiro ao quadrado, 2 vezes o segundo vezes o primeiro, e o segundo ao quadrado, tá? Lembrando que esse, por exemplo, aqui, esse menos x mais 7 ao quadrado é isso aqui, menos x mais 7 vezes menos x mais 7, tá? É isso aqui que eu tô fazendo. Então, o x está multiplicando aqui, o x está multiplicando aqui, o 7 está multiplicando aqui, e o 7 está multiplicando aqui. Então, menos x vezes menos x, mais x ao quadrado. Menos x vezes 7 é menos 7x, né? Menos com mais fica menos. 7 vezes 1, 7. 7x. Então, mais com menos fica menos. 7 vezes x é 7x. Mais com mais fica mais. 7 vezes 7 é 49. Juntando esses dois aqui, então eu vou ter x ao quadrado. Devo 7, devo 7, devo 14x mais 49. É o mesmo processo que a gente chegou aqui, ó. X ao quadrado menos 14x mais 49, tá? Então o que eu fiz aqui foi a distributiva. Eu peguei o primeiro elemento ao quadrado, o segundo duas vezes o segundo vezes o primeiro e o segundo ao quadrado, tá? Sempre vai ser esse processo quando você tem 2 elementos no parênteses, tá? E ele está elevado ao quadrado. O próximo. O 16 está multiplicando o menos x, o 16 está multiplicando o 7. Então eu vou ter menos com menos, fica mais. 16 vezes x é 16x. Menos com mais fica menos. 16 vezes 7. Então, vamos pegar a calculadora. 16 vezes 7, 112. Mais 39. Agora eu vou juntar os semelhantes, né? Tenho x ao quadrado com x ao quadrado, 2x ao quadrado. Menos 14x mais 16x mais 2x, né? Devo 14, paguei 16, sobrou 12, sobrou 2. Mais 49, mais 39, menos 112, isso vai ser menos 24, né? Eu tenho 49. Tenho 39, paguei 112, devo 24. Isso tudo vai ser igual a zero, tá? Então agora, deixa eu apagar esse rascunho aqui. Agora a gente vai calcular, a gente tem uma equação de segundo grau, né? A equação de segundo grau é pela fórmula de Bhaskara, né? Delta, a gente vai começar pelo delta. Então delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? A gente tem o valor de a, o valor de b e o valor de c. Então vai ser delta igual
2 ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. O delta vai ser igual a 2 ao quadrado, que é 4, menos com menos fica, né? Menos com mais fica menos com menos fica mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 24, 192. Então, o nosso delta vai ser igual a 196, tá? Daqui eu posso tirar uma informação já. O meu delta, ele é maior do que zero. Ou seja, eu vou ter dois pontos em comum. Então, eu já sei que essa minha equação aqui, a posição relativa entre elas é secante. Porque eu tenho dois pontos em comum, eu vou conseguir o x uma linha e o x duas linhas se eu der continuidade na fórmula de Bhaskara, tá? Que nem eu vou fazer agora. Eu preciso ele pedir os pontos, tá? Então encontre os pontos em comum caso haja. Eu sei que há ponto em comum porque o meu delta não é negativo, tá? Ele só não vai haver ponto em comum quando o delta for negativo. Delta é positivo, eu sei que vai ter ponto em comum, tá? Então eu vou continuar. Segunda parte da equação, né? A gente vai calcular o valor de x. Então, x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o a, tá? Essa é a continuação da fórmula de Bhaskara. Então, nosso x vai ser igual a menos b, o b é 2, então menos 2, mais e menos a raiz quadrada do delta, que é de 196, dividido por 2 vezes o a. 2 vezes o a, que é 2. Então, o nosso x vai ser igual a menos 2, mais e menos a raiz quadrada de 196 é 14. Tá? Então, mais e menos 14, dividido por 2 vezes 2, que é 4. Tá? Então, aqui eu vou ter o x uma linha e o x duas linhas, né? Porque eu tenho mais, o valor positivo, e eu tenho o valor negativo. Por quê? Porque menos 14 vezes menos 14 é 196. Mais 14 vezes mais 14 também é 196. Então eu vou ter dois valores tirados dessa raiz, tá? Então aqui eu vou ter o valor positivo, menos 2 mais 14, dividido por 4. E embaixo eu vou ter o valor negativo, menos 2 menos 14, dividido por 4. Devo 2, paguei 14, sobrou 12. 12 dividido por 4, 3. Tá? Então, meu x uma linha é 3. Devo 2, devo 14, devo 16. 16 dividido por 4, menos 16 dividido por 4, né? Mais com menos fica menos. 16 dividido por 4, 4. Então, menos 4. Esses são os valores que eu encontrei para x, tá? Como eu cheguei aqui na minha equação de segundo grau, estou com valores de x, tá? Eu isolei o y, então cheguei com o valor de x. Esse valor que eu descobri é o valor de x, tá? Se eu tivesse isolado o x aqui e chegado no final com os valores de y, o valor que eu descobri aqui é o valor de y, tá? Mas como eu isolei o valor de y, cheguei tudo com x aqui no final, na equação de segundo grau. Então o valor que eu descobri aqui é o valor de x, tá? Então eu vou pegar essa equação aqui em cima, tá? E vou descobrir quando o meu x é 3, qual que é o valor do meu y, tá? Então eu vou substituir aqui por 3. Então eu vou ter aqui o y quando o meu x, né? Quando o meu x for 3, né? Então eu vou ter menos 3, devo 3, paguei 7, sobrou 4. Tá? Então quando o meu x for 3, o meu y vai ser 4. Quando o meu x for menos 4, então eu vou ter menos 4. Menos com menos fica mais. 4 mais 7, 11. Tá? Então, quando o meu x é menos 4, o meu y vai ser 11. Então, esses são os pontos em comum. Tá? Então, se a gente substituir, for lá num gráfico online, lá no aplicativo online do GeoGebra, por exemplo, e inserir essas duas equações aqui, x mais y menos 7 igual a 0. E x ao quadrado mais y menos 8 ao quadrado igual a 5 ao quadrado, você vai ver que os pontos onde a reta vai cruzar a circunferência é 3 e 4, menos 4 e 11, tá? Então é nesses pontos que a reta toca a circunferência. Então eu sei que ela é secante, tá? A resposta é secante.
E eu vou ter os pontos 3 e 4, menos 4 e 11, ok? Então é isso que a gente vai ver nessa avaliação, tá? Essa atividade avaliativa ela vai cobrar isso, tá? Mas como vocês estão vendo, é bastante cálculo, por isso que eu tô falando pra vocês que a gente vai ter esse tempo maior, tá? Que é de quinta-feira, das 6h30 até as 10 horas da sexta-feira, tá? Então vocês vão ter aí mais de um dia para realizar essa atividade, porque ela envolve bastante cálculo, tá? Os cálculos que vocês vão fazer é nesse modelo, tá? Seguindo esses passinhos aqui, pode pegar até essa live como uma receita de bolo para vocês seguindo os passos quando estiver fazendo a atividade, tá? Mas é isso aqui que a gente vai ver, tá? A posição relativa e encontrar os pontos caso haja esses pontos, tá? Alguém tem alguma dúvida que queira pôr? Ô, professor. Oi. Tá, vai ser um trabalho ou uma prova? É uma atividade, é um formulário, tá? Tá. O que eu vou te dizer? Vai precisar da conta inteira ou só do Não, resultado? só o resultado, tá? A conta vocês têm que fazer porque vocês precisam chegar no final ali caso pedir ponto, tá? Sim. Se viu que o delta é negativo aqui, tá? Não tem como a gente tirar a raiz de número negativo, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, menos 1 vezes menos 1, menos com menos fica mais, 1 vezes 1 é 1, tá? Se a gente pegar 1 vezes 1, vai dar 1 também, tá? Então não tem como a gente encontrar a raiz negativa. Deu delta negativo, não precisa fazer essa segunda parte, você só coloca que ela é exterior à circunferência, tá? Eles não têm ponto em comum, porque a gente não consegue calcular usando os números reais essa equação aqui, tá? Da continuidade. Então a gente sabe que não tem ponto em comum. Se o delta for igual a zero, se o valor final for zero, você vai encontrar aqui no final, né? Você vai tirar essa raiz. Raiz de zero é zero, então menos 2 mais zero é menos 2. Menos 2 menos 0 é menos 2 também, tá? Então esses dois valores aqui vão ser igual, tá? Então, a hora que tu substituir aqui, tu vai encontrar os dois pontos sendo igual, então tu vai encontrar apenas um ponto, tá? Deu delta igual a zero, você sabe que você vai encontrar apenas um valor de x, tá? Você consegue achar o positivo e o negativo, mas o valor vai ser o mesmo, tá? Você só vai encontrar dois pontos quando delta for positivo e maior que zero. Deu boa? Aham. E as contas vai ser tudo desse tamanho, professor. Tudo nesse modelo, tá? As contas é Tá. tudo que a gente vem fazendo ali, tá? Por isso que a gente tem um tempo maior, vai ter quase um dia aí pra fazer, porque é bastante conta que tem que fazer, tá? Mas, acredito que, ó, isso aqui que vocês viram aqui é equação de segundo grau, tá? No tempo que eu estudava, equação de segundo grau lá no oitavo, nono ano, era só o que a gente fazia, tá? Só Bhaskara trabalhava muito com Bhaskara, tá? Então eu acredito que isso aqui, daqui pra baixo, vocês já tenham ela tudo dominado, tá? A equação de Bhaskara. Eu acredito que a parte mais difícil seja fazer todo esse processo, tá? Porque todas as equações, elas vão estar na fórmula reduzida, tá? Vocês vão ter que transformar ela na equação geral, que a gente já viu antes desse aqui. E vão ter que substituir o valor da nossa reta ali, tá? Então essa é a parte mais complexa que tem, é você chegar na equação de segundo grau. Chegando aqui, eu acredito que você já tem tudo na ponta da língua, como que a gente segue o resto, tá? Então vamos, mais um exemplo, tá? Para ficar bem claro. Dado uma reta R de equação, deixa eu trocar as cores aqui, de equação x mais y menos 10 igual a zero. Então x mais y menos 10 igual a zero, tá? O primeiro processo, tá? Antes de você terminar de ler, você já chegou nesse valor, isola y, tá? Já consegue isolar. Tá vendo que o y não tem nenhum valor 2 na frente, tá? Porque se tiver aqui, ó, por exemplo, 2y, a hora que você for isolar y, esse 2 vai ter que passar dividindo. Então o valor de y vai ser uma divisão por 2, tá? Então vai ficar mais complexo. Aí você isola x, tá? Quer ver? Eu vou isolar x nessa para vocês verem a diferença do valor, tá? Então eu vou isolar x. Mas você aqui escolhe o mais fácil, tá? O mais fácil de isolar. Eu vou passar tudo que não é x pro outro lado, então eu vou ter menos y mais 10, tá? Eu cheguei nesse valor de x. O meu x vale menos y mais 10. E agora eu vou para a equação da circunferência. Eu vou transformar ela numa equação geral. Para transformar ela em equação geral, eu vou resolver as potências, tá? Eu tenho duas potências.
tá? Então eu vou ter x ao quadrado mais o primeiro ao quadrado, então y ao quadrado, 2 vezes o segundo vezes o primeiro, 2 vezes menos 4 é menos 8 vezes y é menos 8y, e o segundo ao quadrado, que 4 vezes 4 é 16. 6 ao quadrado é 36, né? Ele ficaria positivo, passando para o outro lado, negativo. Então, menos 36. Então, aqui a gente teria x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8y menos, né? Devo 36, paguei 16, sobrou 20. Menos 20, tá? Então, essa é a equação da nossa circunferência. A equação geral da nossa circunferência. Então, vou usar a equação geral. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 8y menos 20 igual a zero, tá? E agora eu vou isolar o valor de x, tá? Onde tem x eu vou trocar por menos y mais 10. Então, aqui tem um x, então vai ficar menos y mais 10 ao quadrado mais y ao quadrado menos 8y menos 20 igual a zero. Resolver essa potência, então o primeiro ao quadrado, y ao quadrado, 2 vezes o segundo vezes o primeiro, então é menos 20y, né? Porque 2 vezes 10 é 20, 20 vezes menos y, menos 20y. E o segundo ao quadrado, que é 10, fica 100. Mais y ao quadrado, menos 8y menos 20, igual a zero. Y ao quadrado com y ao quadrado, então eu vou ter 2y ao quadrado, menos 20 com menos 8 vai ser menos 28y, mais 100 menos 20, mais 80. Isso tudo igual a zero, tá? Então eu tenho o valor de A, de B e de C. Agora eu vou encontrar o delta. Delta vai ser igual a B ao quadrado, menos 28 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser igual a menos 28 ao quadrado, então 28 ao quadrado, 784. Mais, menos com mais fica menos, menos com mais fica menos. 4 vezes 2, 8, vezes 80, 640. Então, 784 menos 640 vai ser 144. O valor deu positivo, tá? Eu cheguei no valor positivo. Eu sei que eu vou encontrar dois valores para y, tá? Para o x aqui. Na hora que a gente for calcular, tá? Vou dar continuidade nos cálculos. Eu vou encontrar dois valores. Delta positivo, já sei que a posição entre elas é secante, tá? Eu sei que a posição é secante. Agora eu vou encontrar os pontos. Então eu vou ter x sendo menos b, mais e menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o a, tá? Então eu vou ter menos b, menos 28, menos com menos fica mais, então vai ser 28, mais e menos a raiz quadrada do delta, que é 144, dividido por 2 vezes o a, que é 2 vezes 2. Então o meu x vai ser igual a 28, mais e menos raiz quadrada de 144 é 12, mais e menos 12, dividido por 4. Eu vou ter o x uma linha, por valor positivo, o x duas linhas, por valor negativo. 28 mais 12, dividido por 4. 28 menos 12, dividido por 4. Tá? Então no primeiro eu usei o valor positivo, no segundo negativo. Tanto faz a ordem, tá? Então não se preocupem nesse caso aqui. 28 mais 12 vai dar 30, 40, dividido por 4, 10. 28 menos 12, isso vai ser 16. 16 dividido por 2, 8. Tá? Então 28 menos 12 é 16, dividido por 4, né? Não é por 2, é por 4. Dividido por 4, isso vai ser 4, tá? Porque 2 vezes 2 é 4, não 2. Então eu encontrei o valor 10 e 4, tá? Só atentem aqui, ó.
eu cheguei no final, na equação, usando o valor de y. Ó. Eu encontrei o valor de y. Ó. Então, esse valor aqui, apesar de eu estar usando o x aqui, o x é da fórmula, tá? Apesar de eu estar usando o x, esse valor aqui eu vou substituir no y, tá? Então, na hora que eu colocar aqui, esse valor eu vou substituir no y, tá? Então, quando o meu y for 10, qual que é o valor do meu x? Então, menos 10 mais 10, 0, né? Se eu substituir o 10 aqui, ficou menos 10, devo 10, paguei 10, sobrou 0. Aí, quando o meu y for 4, menos 4 mais 10, devo 4, paguei 6, paguei 10, sobrou 6. Então, esses são os meus pontos. Quando o meu x for 0, o meu y vai ser 10. E quando o meu x for 6, o meu y vai ser 4. Ok? Então, só tem essa diferença em você substituir o valor de x ou de y aqui, qual a variável que você vai isolar, tá? Você tem que se atentar que se você chegar com x aqui na equação de segundo grau, o valor que você descobrir, você substitui por x. Se você chegar com um y, o valor que você descobrir, você substitui no y. É a única diferença, mas é possível fazer com as duas, tá? A gente seguiu os mesmos passos, todo o mesmo processinho, tá? É uma receita de bolo, tá? Se vocês tiverem dúvida lá, pega essa live, assiste, segue uma receita de bolo, tá? Segue os passinhos. É bom que vocês entendam o que está acontecendo, tá? Mas na dificuldade quiser seguir os passos, vai dar o mesmo valor, ok? Alguma dúvida? Então vamos para a última. Sim, eu não entendi nada. Hã? Oi? Eu não entendi nada que o professor tá explicando, professor. Não entendeu nada? Uh-uh. Então vamos lá. Vamos nessa aqui, ó. Vamos pegar essa equação aqui, ó. O que ele quer saber? Ele quer saber a posição entre as duas equações, tá? Entre essa reta e essa circunferência aqui, tá? Ele quer saber a posição entre elas. Tá? Ele quer saber se as duas se tocam, se elas não se tocam. A hora que eu colocar essa reta no plano cartesiano e a hora que eu colocar essa equação de circunferência no plano cartesiano, eu quero ver aonde vai ficar uma e aonde vai ficar a outra. Se uma vai ficar em cima da outra, se a circunferência vai ficar em cima da reta, se a reta vai encostar na circunferência ou se a reta nem encosta nessa circunferência. É isso que eu quero saber, tá? A posição das duas, a hora que eu coloco elas no plano cartesiano, tá? Para mim saber isso, eu tenho que juntar essas duas equações, tá? Então eu vou juntar essa equação com essa equação aqui, tá? Eu vou juntar as duas numa só. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar a equação da minha reta, que é a mais simples, né? Que eu estou trabalhando só com termos elevados ao primeiro grau, né? É uma equação de primeiro grau. Por quê? Porque eu não estou trabalhando com quadrado, ela é uma equação bem mais simples, então eu isolo o valor nela, tá? Eu vou olhar aqui nessa equação que eu estou fazendo aqui. Equação do meu primeiro grau. Qual que é a mais simples? O x, de eu trabalhar com o x ou com 2y? Me diga você, Ana Laura. Qual que é o mais simples? Eu trabalhar só com o valor de isolar o x ou eu isolar o 2y? Trabalhar com x? Isso. O x é o mais simples, né? Eu não tenho que dividir por nada, então eu vou isolar x aqui. Eu vou deixar o x, o que não é x, eu vou jogar pro outro lado da igualdade, tá? Então, o 2y tá positivo, fica negativo. O 7 tá negativo, fica positivo, tá? Então, eu encontrei o meu valor para x nessa reta aqui, tá? O meu x nessa reta, ele vale menos 2y mais 7, tá? É isso aqui que eu fiz a princípio, tá? Encontrei o valor de x. Agora, eu venho aqui na minha reta da circunferência, que é uma equação mais complexa, que está ao quadrado, e eu vou substituir o valor de x, tá? Porque eu tenho que juntar essas duas contas numa só, tá? Para mim conseguir calcular lá no final o valor dessa equação para ver se elas se tocam ou não, tá? Então o que eu vou fazer? Essa é a equação reduzida, como a gente viu anteriormente, tá? Como a gente estava vendo antes, a gente viu a equação reduzida da circunferência e a equação geral da circunferência, tá? Então essa era a equação reduzida e a gente vai trabalhar com a equação geral. Então eu vou trabalhar com a equação geral dessa circunferência aqui. Como que eu obtenho a equação geral dela? Resolvendo esses polinômios, ó. Tá tudo ao quadrado, eu vou resolver esses ao quadrado. Então x ao quadrado é x ao quadrado. Isso aqui eu tô fazendo, tá? Então o primeiro ao quadrado
2 vezes o segundo vezes o primeiro. Então 2 vezes menos 4 é menos 8. Menos 8 vezes x, menos 8x. E o segundo ao quadrado. Menos 4 vezes menos 4. Menos com menos fica mais. 4 vezes 4 é 16. Então nesse primeiro polinômio aqui, eu cheguei a esse valor. Agora eu vou para o segundo aqui. Vou trabalhar com o segundo. Com esse aqui, do y. O primeiro ao quadrado, então é y ao quadrado. 2 vezes o segundo vezes o primeiro. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes y é 2y. E o segundo ao quadrado. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. E agora eu vou fazer o segundo termo ao quadrado também. Aqui tá do outro lado tá ao quadrado, então eu vou resolver. 5 vezes 5 é 25, então ficaria igual a 25. 25 positivo, né? Eu vou jogar para o outro lado da igualdade, já vou inverter o sinal. 25. Tá? Entendeu o que aconteceu aqui? Pra gente dar continuidade, eu preciso recapitular aqui. Não entendi, professor. Não entendeu? Então vamos lá. Não, isso aí. Se tá com dúvida, questionem, tá? Não vamos para avaliação com dúvida, tá? Então o que está acontecendo aqui, ó? X menos 4 ao quadrado, ele é x menos 4 vezes x menos 4, correto? Estou trabalhando com potências ao quadrado. Quando eu trabalho com ao quadrado, é ele vezes ele. Então é x menos 4 vezes x menos 4. Mais y mais 1 vezes y mais 1. Então y mais 1 vezes y mais 1. Igual o 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5. Tá? Eu só tirei do quadrado. Tá? Agora eu vou multiplicar, ó. Esse x está multiplicando esse x e está multiplicando esse menos 4. O menos 4 está multiplicando x, o menos 4 está multiplicando o menos 4. O mesmo ocorre aqui. O y está multiplicando o y está multiplicando 1. O 1 está multiplicando o y, o 1 está multiplicando 1. E aqui o 5 está multiplicando 5. Tá? Então, vou fazer x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. Menos 4 vezes x, menos 4x. Menos com menos fica mais. 4 vezes 4, 16. Y vezes y, y ao quadrado. Y vezes 1, y. 1 vezes y, y. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 5, 25. Tá? Então o que eu fiz foi resolver. Agora eu vou juntar os semelhantes, tá? Eu tenho x ao quadrado, devo 4x, devo 4x, pensa nesse x como sendo uma maçã. Devo 4 maçã, devo 4 maçã, devo 8 maçã. Mais 16, né, que é um termo semelhante, livre, né? Y ao quadrado, não tem outro y ao quadrado, então fica só ele. Mais y, então uma maçã mais uma maçã, 2 maçãs. E 1, mais 1, então mais 1. O 25 está positivo, eu vou jogar ele para o outro lado da igualdade. Menos 25. Agora eu tenho esse 16, esse 1 e esse 25 aqui. Então eu vou ter x ao quadrado, menos 8x, mais y ao quadrado, mais 2y. 16 mais 1 é 17, menos 25. Isso vai ser 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8. Sobrou 8. Ok? Deixa eu conferir, mas acredito que seja 17 menos 25. Isso, 8. Então, isso aqui é a equação da minha circunferência, tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? Só que eu resolvi ela e tirei dos parênteses, tá? Não estou trabalhando com parênteses. Então, é essa equação aqui que eu vou usar, tá? Então, eu vou usar essa equação. X ao quadrado menos 8x mais y ao quadrado mais 2y mais 8, tá? É isso que eu fiz. Equação reduzida, tá? Como a gente vinha fazendo antes, que a gente fez aquela avaliaçãozinha passada. A gente tinha a equação geral, né? Que é essa aqui. E tínhamos a equação reduzida. A gente aprendeu a levar dessa para outra e da outra e da equação geral para a equação reduzida e da equação reduzida para a equação geral, tá? Dito isso, então a gente encontrou a equação geral dessa circunferência aqui. X ao quadrado menos 8x mais y ao quadrado mais 2y mais 8.
Eu encontrei aqui em cima o valor de x. Então, onde tiver x, eu vou trocar por menos 2y mais 7. Porque eu tenho que juntar essas duas contas, tá? Até agora eu não juntei elas. Eu estou trabalhando com a equação da reta e a equação da circunferência. Agora eu vou juntar as duas. Então, onde tiver x, eu vou trocar por menos 2y mais 7, tá? Então, aqui tem um x, eu vou trocar por menos 2y mais 7. Esse meu x Ô, tá... professor, Oi. mesmo que seja ao quadrado, aí daí bota o Isso, 2y, daí bota ao quadrado mesmo assim, né? continua ao quadrado. Aqui é 2x, continua, o x está ao quadrado, aqui embaixo vai estar ao quadrado, tá? Tu tá trocando Tá, só o x, tá? Que nem aqui, ó, é menos tá. 8 vezes x. Então vai continuar menos 8 vezes, só que no lugar do x é menos 2y mais 7. Tá? Se ele tivesse ao quadrado, continuaria ao quadrado, tá? Eu só tô trocando a letra x, onde tinha a letra x, eu tô colocando menos 2y mais 7. Mais y ao quadrado, mais 2y, mais 8, tá? Não tem mais x, então continua isso aqui. Agora eu vou resolver aqui, ó. Tá? Eu tenho 2y mais 7 ao quadrado. É o mesmo que tinha aqui, ó. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa. Então vai ser menos 2y mais 7 vezes menos 2y mais 7. Tá? Eu vou multiplicar aqui, aqui, aqui e aqui também, tá? Então, menos 2y vezes menos 2y. Menos 2 vezes menos 2 é mais 4. Y vezes y ao quadrado. Menos 2y vezes 7, menos 2 vezes 7 é menos 14. Correto? 2 vezes 7 é 14. Y vezes nada é y. Agora o 7. 7 vezes menos 2y. Então, 7 vezes menos 2, menos 14y. 7 vezes 7, 49. Eu posso juntar esses dois, né? Devo 14 maçã, devo 14 maçã. Devo 28 maçã. Então, 28y. Mais 49. Tá? Então, esse é o valor dessa potenciação aqui, tá? Então, eu vou ter aqui 4y ao quadrado menos 28y mais 49. Agora eu vou fazer essa multiplicação. O 8 multiplica aqui, o 8 multiplica ali. Menos com menos fica mais. 8 vezes 2, 16. Menos com mais fica menos. 8 vezes 7, 56. Mais y ao quadrado, mais 2y, mais 8. Agora eu junto os semelhantes, tá? O que são os semelhantes aqui? Eu tenho um y ao quadrado aqui, tenho um y ao quadrado aqui. Tá? Então eu vou juntar 4 com... Eu tenho 4y ao quadrado mais y ao quadrado. 5y ao quadrado. Agora eu tenho menos 28y mais 16y mais 2y aqui. Tudo que tem y, tá? Juntei tudo que tem y. Menos 28 mais 16, então menos 28 mais 16, menos 12. Mais 2, menos 10, tá? Então devo 28, paguei 16, eu devo 12. Devo 12, paguei 2, devo 10. Então menos 10y, tá? Tô devendo, continuo devendo. Agora aqui, eu tenho 49 aqui, menos 56 aqui, mais 8 aqui. Então, menos 49, mais 49, menos 56, então devo 56, paguei 49, eu devo 7. Devo 7, paguei 8, sobra 1. Isso tudo igual a 0, tá? O que eu fiz aqui? Eu só juntei os semelhantes, tá? O que era ao quadrado, eu juntei com o que está ao quadrado. O que tinha só o y, eu juntei com o que tinha só o y. O que não tinha y, eu juntei com o que não tinha y, tá? Só juntei elas. Cheguei nessa equaçãozinha aqui, ó. 5y ao quadrado menos 10y mais 1, tá? Então essa conta aqui, ela ainda é a mesma coisa que essas duas equações aqui, ó. Eu tô trabalhando com as mesmas retas, tá? Agora eu vou calcular o valor do delta, tá? Isso aqui é uma equação de segundo grau. Equação de segundo grau a gente resolve como? Pela fórmula de Bhaskara. Delta igual b ao quadrado menos 4
vezes A vezes C, tá? Aqui a gente tem o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então, delta vai ser igual a menos 10 ao quadrado, menos 4, vezes o A. Qual que é o A? 5. Qual que é o C? 1, vezes 1. Delta vai ser igual a menos 10 ao quadrado, é menos 10 vezes menos 10. Menos com menos fica mais. 10 vezes 10, 100. Menos com mais fica menos, menos com mais fica menos. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 1, 20. Então, delta vai ser igual a 100 menos 20, 80. Opa, tem algo errado. Vamos averiguar aqui o que deu de errado aqui em cima. Pera aí, só um minuto, eu vou conferir minha conta aqui. Então aqui, x ao quadrado menos 4x. Só um minuto. Vou ver onde é que tá o erro aqui. Opa, aqui tá o erro. É menos 8, não mais 8, tá? Então é 2y menos 8. Aqui é menos 8 e aqui também é menos 8. Então, por coincidência, esse valor vai alterar. Então aqui é y. Então, mais 49 menos 56 é menos 7. Menos 7 menos 8, menos 15, tá? Então é menos 15. Então por isso que é bom ter a calculadora do lado para garantir que os cálculos vão sair de acordo, tá? Então aqui no lugar do 1 é 15. Então o valor negativo vai ficar positivo. 20 vezes 15. Então 20 vezes 15 é 300, tá? Então 300. E aqui a gente chega a 400, que agora é uma raiz exata. Tá? Então eu encontrei o erro aqui, tá? Eu tinha trabalhado com 25, que parou aqui e ficou positivo. Hora que ele passa para o outro lado, menos 25. Tá? Então eu tenho 16 mais 1 é 17, menos 25 é menos 8 e não mais 8. Tá? Então, feita essa correção, a gente vai para calcular o valor de x. Tá? Então, lá na avaliação de vocês, viu que a raiz do delta não dá exata, tem algo errado, tá? Eu já coloquei as equações todas que dê equação, o delta correto, tá? Então aqui vai ter uma raiz exata. Se você tirou a raiz desse valor, deu o número quebrado, volta atrás e confere que tem algum valor errado, tá? Então vamos calcular o valor de x. Dá continuidade aqui, tá? Para recapitular, para não se perder, tá? O que aconteceu aqui? Eu encontrei a minha equação e juntei os semelhantes, né? Eu resolvi aqui a equação, peguei a equação da circunferência, a equação geral, né? Isso aqui é igual a 0. Resolvi, troquei o x pelo valor que eu encontrei na equação da reta e juntei as duas. Na hora que eu juntei as duas, eu cheguei em 5y ao quadrado menos 10y menos 15 igual a 0. Usei, é uma equação de segundo grau, né? A gente tem o maior polinômio sendo segundo grau, então é uma equação de segundo grau. Se resolve pela fórmula de Bhaskara. Delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Fui para x. Então, a segunda parte da equação é menos b mais e menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o a. Substituindo os valores, tá? Então, menos b, né, vai ser menos 10, né? Meu b é negativo, então menos 10, mais e menos a raiz quadrada do meu delta, né? 400, dividido por 2 vezes o a, que é 2 vezes 5. O meu a vale 5, então é 5. O meu x vai ser igual, menos com menos, mais. Então vai ser 10, mais e menos. A raiz quadrada de 400 é 20. Dividido por 2 vezes 5, 10. Então vou encontrar o x uma linha, que é o valor positivo, e o x duas linhas, que é o valor negativo. Então vai ser 10 mais
20 dividido por 10. E vai ser 10 menos 20 dividido por 10, tá? A única diferença é que um eu peguei o valor positivo e a outra eu peguei o valor negativo. 10 mais 20, 30. 30 dividido por 10, 3. 10 menos 20, menos 10. Menos 10 dividido por 10, menos 1. Então este é o valor de y, tá? Eu cheguei no final com o valor de y, então eu vou pegar esse valor aqui e vou substituir aqui, lá na equação da minha reta, para encontrar os pontos, tá? Então substituir lá na reta. Menos 2 vezes 3, né? Então menos com mais fica menos. 2 vezes 3, 6. Então aqui vai ficar menos 6 mais 7. Menos 6 mais 7, 1. Então o valor do meu x é 1 e do meu y é 3. Agora eu vou substituir o segundo. Meu valor do meu y vai ser menos 1. Então menos 2 vezes menos 1. Menos com menos fica mais. 2 vezes 1, 2. Então vai ser 2 mais 7. 2 mais 7, 9. Então quando o meu x é menos 1, quando o meu y, né, é menos 1, o meu x vai ser 9, tá? Porque eu cheguei no final com y, tá? Agora que eu cheguei aqui com y, o valor que eu vou ter para substituir aqui é o valor que eu vou encontrar aqui, tá? Então se tiver y igual menos 2x, por exemplo, esse valor vai no x. Se esse tiver x igual menos 2y, esse valor vai no y, tá? Esse valor aqui você substitui na variável que está depois da igualdade, tá? E você encontra os pares ordenados, lembrando que está sempre na ordem x e y, tá? Eu tenho uma live com o segundo ano agora, tá, pessoal? Ficou dúvida amanhã, na hora que você estiver respondendo, me envia uma mensagem, tá? A gente abre uma live, a gente esclarece, faz algum outro exemplo que dê para esclarecer para vocês conseguirem realizar a atividade, tá? Mas eu acredito que seja tranquilo, tá? A parte mais complexa que tem é você chegar nesse ponto aqui, né? Que você chega na equação de segundo grau. Depois que chegou na equação de segundo grau, vocês tiram de letra, eu acredito que seja tranquilo para vocês fazerem, tá? Mas tendo dificuldade, a live amanhã vai estar disponível, essa live, tá? Assiste ela, assiste quantas vezes for preciso. Não conseguiu, pode me mandar mensagem que eu abro uma live com vocês especificamente, só eu e você ali, a gente resolve, a gente tenta chegar a um consenso ali para vocês conseguirem resolver a avaliação, tá? Lembrando que vocês vão ter um dia inteiro, tá? Vocês vão ter das 6h30 de amanhã até as 10 da sexta-feira para fazer, tá? Então façam com calma, não tentem se apressar, tá? Começou a dar nó na cabeça, para, toma um café, faz outra atividade, deixa para sexta-feira, sexta-feira retorna. Não conseguiu, manda mensagem que a gente dá um jeito, ok? Alguma dúvida? Ok, não. Conseguiu, Ana Laura? Ficou mais ou menos pra amanhã? Meio... Eu assistindo a live mais umas 20 vezes, eu aprendo. Não vai precisar mais umas 20 vezes. Deixa no celular amanhã, tu passa a conta pro teu caderno da avaliação e abre no celular a live, tenta fazer a primeira ali, vai seguindo os passos que a gente foi fazendo na live, tu vai seguindo os passos lá, que eu garanto que vai ser bem tranquilinho pra você fazer, tá? Depois que você fizer uma ou duas ali, o resto tu já vai estar craque pra fazer. Tá bom. Tranquilo? Tranquilo. Então, boa noite, pessoal. O que nós tinha pra hoje Tchau, era isso. Bom descanso.